O espaço que você integra, sabe aquele espaço dos momentos? Tudo bem. O espaço que vocês integram, existe a coincidência de caminho de carga, que a gente chama de suporte, tá certo? Então, isso vai dar 1 de fato, integrado. Se é o quadrado. Se não, exatamente. Se não tiver, é isso aí, quadrado integrado, se quiser. Se não tiver no espaço que você integra que a chance de carinha ser igual a K, eu estou falando de 2 caras diferentes, isso dá 0 como tinha que dar. Porque aí são 2 autovalores diferentes no operador limitiano. Coincidentemente tem a mesma norma, mas e daí? Eles têm a mesma norma, mas podem ser diferentes. E esse signo, por exemplo, se é spin, se os dois signos têm spin no meio e no meio, sei lá, peraí, se tiver, esse sigma ali, se tiver numa camada diferente, por exemplo, está numa camada de massa, está numa camada de massa, e simplifica que o K desse é diferente do K desse. Já morreu, 0. Mas... 0 vezes 1 é 0, acabou, morreu. Tá, mas eu vou para o mesmo então, só com a camada. Então, vou manter o K igual o K, tá? Mas agora eu vou mexer só no sigma. Mexer no sigma, na mesma camada de massa, seria o quê? Tipo... Então, em tese, por enquanto, eu não sei exatamente o que é esse sigma, mas supostamente eles estão associados a autovalores de outros operadores que eu vou poder agregar como comutando com os PI e, portanto, tendo a base dos estados simultâneos. Então, apareceriam os outros autovalores, ou os pontes, se chamar assim, desses operadores a serem agregados. Ok? Sei lá quem são esses caras. A gente já sabe, mas enfim, a princípio, sei lá quem são esses caras. Ok? Então, como esses operadores pretendem ser observáveis também, etc., se sigma i for diferente de sigma, são autovalores diferentes associados a operadores emitianos ortogonais dos autoestados correspondentes, zero, a delta sem ponte, ok? Eu só não estou escrevendo o mesmo tipo de delta porque eu estou supondo que isso aqui seja discreto. Supondo por argumentos físicos. O argumento matemático não teria como distinguir. Certo? Não poderia dizer a priori que isso aqui é discreto, um delta eletrônico, e isso daqui é contínuo. Então, vamos lá. Primeira coisa que esse tipo de normalização já impõe que, de fato, essas matrizes P aqui são as próprias unitárias. Tá certo? A gente pode mostrar isso, não é difícil. Você escreve assim, ó, psicalinha, sigmalinha, sigma. Esse troço, eu posso escrever assim também se eu quiser, ó, psicalinha, sigmalinha, e aqui eu boto U a menos U de W, U de W, psica, sim. Ok? Introduzi uma identidade aqui. Não fiz nada. Tá? Só que como esse operador é unitário, U a menos 1 é a mesma coisa que U dagger. Não é isso? E a gente já viu que os operadores, esses operadores são definidos de tal maneira que se eu tenho o dagger aqui, é a mesma coisa que ter o U aqui. Não é isso? Era a definição do operador adjunto, que a gente fez lá no começo. Se a dagger, sei lá, se esse cara é um operador adjunto de A, então isso é a mesma coisa que isso aqui. Para um operador linear, um operador antilinear, tinha uma pequena diferença. Né? O adjunto para antilinear. O adjunto linear é isso, o adjunto antilinear é isso aqui com um complexo conjugado. Ele vai girar esse produto escalar. O linear é isso. Ok? Então esse dagger pode vir para cá. Esse O menos U que no fundo é o dagger, ele pode vir para cá. Então a expressão passa a escrever assim, né? U. Se ele vem para cá, dá garra, né? O dagger do dagger é o próprio. O dagger do dagger vem aqui sem mais esse adjunto. Então é isso aqui. Eu vou abrir esse cara e vou abrir esse cara da maneira como a gente acha. Cadê? Ele sumiu. Sucumbiu aí. A gente escreve aqui. A gente escreve de novo. Esse cara aqui em cima desse é lá dentro do produto escalar, fazendo bastante tumulto. O de W significaria como é que é mesmo somatório em sigma. Vou botar em sigma 3 linhas de D de sigma 3 linhas para ninguém ver. Esse aqui é sigma linha, que já está.
de W, de lambda P, não vou ficar escrevendo W, lambda P, etc, deixa isso. Só de W, a anotação fica muito ruim. Psi, aqui entraria WK, mas WK é K. Então aqui fica simplesmente K', sigma 3 linhas. Ah, eu esqueci de mencionar algumas coisas, eu vou mencionar agora. Esse U de W aqui eu posso escrever como somatório em sigma linha de. Vou botar sigma linha, porque esse cara é sigma linha. Então, vamos botar sigma linha para estar sendo duas linhas. De sigma duas linhas, sigma de W em cima do psi K, sigma duas linhas. Isso. Okay. Aí eu vou tirar esse cara aqui para fora. Eu vou tirar esse cara daqui para fora, ele está escrito como elemento de matriz, eu posso fazer isso. Notar que esse cara vem para fora do jeito que vem ao mundo, mas esse cara, como está aqui do lado esquerdo, produto escalar, ele vem afora por complexo conjugado. Ok? A antilinearidade aqui no lado esquerdo aqui do produto escalar. Ok? Então isso aqui vai ficar somatório em sigma 3 linhas, este senhor, em sigma 2 linhas, este outro senhor que está aqui. De eita, não quer escrever, né? Está cansado. Não assim. Mas não tem esse direito. Sigma 3 linhas, sigma linha de W, esse aqui, estrela. Esse daqui D, de sigma 2 linhas, sigma de W, sem estrela. Eu tirei esse cara e esse cara. Lá dentro ficou psi de K linha, sigma 3 linhas, e psi de K, sigma 2 linhas. Ok? Agora, esse cara que aparece aqui, eu posso usar essa normalização que a gente definiu aqui. Então, esse cara que aparece aqui, ele dá, claro, delta 3 K' menos K e delta de sigma 3 linhas e sigma 2 linhas. Esse delta de sigma 3 linhas e sigma 2 linhas mata muitos somatórios. Eu vou matar o somatório em sigma 3 linhas. Razões óbvias. Dá mais preguiça escrever 3 linhas. Ok? Então isso daqui vai ficar escrito como sendo o somatório em sigma 2 linhas. Vai. Sigma 2 linhas e sigma 3 linhas é a mesma coisa, agora todo mundo em sigma 2 linhas, D, estrela, de W, sigma 2 linhas, sigma linha, qui, ne abbiamo sigma 2 linhas, sigma, de W, então já usei aquela delta e delta 3, então é isso aqui, ó, vezes a delta 3. Ok? Isso que a gente obteve aí. Agora olha só, isso aqui está somando em sigma linha, aqui também tem sigma linha, o problema é que isso aqui não está a coluna desse com a linha daquele, não é isso? Está faltando trocar essa ordem aqui. Se eu trocar essa ordem, eu estou fazendo uma transposição. Ele já era complexo conjugado porque ele havia saído aqui do lado esquerdo do meu produto escalar e ele é, o produto escalar é definido como antilinear por esse pedaço aí. Então, deixa eu acessar essa última aqui para ajudar na cola. Sobre todos os passos. Essa última expressão aqui a gente já sabe o que é. Então, isso aqui vai dar somatório em sigma 2 linhas. Eu vou gerar o primeiro cara, então já estava estrelado. Agora ele está transposto, W, girado ali vai ficar sigma linha em sigma 2 linhas, troquei a ordem dos índices ali no primeiro, D de sigma 2 linhas, sigma de W. Mas esse troço aqui identifica-se facilmente, olha aqui, ó. Transposto conjugado, isso aqui é DAG. Não é isso? E eu estou pegando exatamente agora um produto matricial. Isso aqui é D Dagger D. Ok? Isso aqui é D Dagger D, componente
sigma linha, essas estão somadas, componente sigma linha, sigma. Delta 3, que é o outro que tinha lá. Agora, isso tinha começado daqui, ó. Aí eu coloquei uma identidade, aí eu identifiquei que o unitário inverso do unitário era o adjunto, aí passei o adjunto para cá e fazendo uma cadeia de igualdade. Isso que está sendo feito é isso. E esse cara é isso que está aqui, ó. É exatamente a minha normalização aqui de partida. Ok? Então essa coisa tinha que dar delta de sigma linha sigma, delta 3 de carinha menos K. Tem que dar. Isso aqui tem que ser delta de sigma linha sigma, delta 3 de carinha menos K. Isso quer dizer então que daqui conclui isso aqui, D dada de sigma linha sigma é a delta de sigma linha sigma, ou seja, isso aqui é uma matriz de identidade. Ok? Ou seja, identidade D é 1. Você pode provar que D de identidade também é 1, e portanto D é unitário também. Está herdando essa unitariedade. Essa normalização ela permite que a representação do grupo de isotropia herde a unitariedade. Ok? Essa representação matricial do grupo de isotropia herde a unitariedade que a gente que a gente já tinha construído para o operador, certo? Ela herde essa unitariedade se você escolher essa normalização aqui. Muito bem, bonitinho, bacana. Então as matrizes D são unitárias. Mas eu preciso mostrar, na verdade, a minha base não era aquela, né? Aquilo ali, digamos, foi o meu mecanismo de decomposição do espectro dos momenta para montar uma base sobre a qual eu consegui representar o grupo Poincare, ou especificamente a parte de Lorentz, porque a parte de relação já estava representada de início. Ok? Mas o que eu quero, então, é a normalização da base. Eu quero isso aqui, ó. Quero saber quanto é que dá isso aqui. Ok? E não posso me contentar com isso daqui. Tem que ir para aquilo lá. Aquilo ali que era a minha base. Foi sobre aquilo que eu representei. Não fez direto, suponha. Qual seria o erro de escrever aquela expressão direto para isso aqui? Talvez o erro não teria. Seria só normalização. Exatamente. Talvez a dificuldade que a gente teria justamente seria identificar o fator de normalização. Ele acabaria estando comido e engolido pela expressão que a gente colocasse. Cara, você poderia escrever isso aqui, quer saber? Delta de sigma linha sigma, delta 3 de P' menos P. Ponto. Nunca mais você saberia quanto vale esses valores, esses fatores de normalização. Por quê? Porque eles apareceram, se lembrar de onde eles apareceram pela primeira vez, lembra disso? Onde eles surgiram? Surgiram, não? Psi barra P sigma era em de P, ele surgiu embaixo desse cara geralmente. 1 gera de P, fica sigma. Esses fatores aqui aparecem quando você se lembra de que você está decompondo o espectro, espaço e momentos em classes. Se você não se referir a esse cara não aparece da maneira como a gente construiu aqui. A normalização, para aparecer, eu tenho que fazer menção à base psicacia. Tem que fazer menção a ela, senão não aparece. Foi o caminho que a gente seguiu. Se a gente não quer saber mais disso, estou saco cheio desse negócio de psicacia, pois é, mas não dá, porque esses Ds aqui que fecham a representação, enfim, que as coisas todas funcionam para ele, eles são representações matriciais de grupos de isotropia, e o grupo de isotropia está associado a um K, ou a uma classe de Ks. Então não dá para esquecer isso. Esquecer os Ks, esquecer que haja esses Ks, você não pode. Claro que você pode e deve obter um resultado que não dependa do K específico dentro de cada camada de massa. Eu posso ir com um caminho e partir dele, fazer L de P em cima dele. Tem que dar no mesmo. Tem que dar no mesmo. Ok? Mas esquecer dessas camadas de massa que a gente partiu no espaço é esquecer do grupo de isotropia, esquecer desses Ds, esquecer de alguma coisa que funcionou como representação.
Porque aqueles 6 originais, lembra? Não fechavam na representação. Quando eu tratava o espaço de momento como uma mancha, sem ver essas fibras dessas classes, tá certo? Essas camadas de massa, eu não consegui uma representação. Eu tive um problema aqui, né? Os Cs, as matrizes Cs não funcionavam para representar biunivocamente uma transformação do grupo de Lorentz. Esse L a gente escreve ele como Lorentz puro, né? Quer dizer, pode ser rotação, pode ser rotação, pode ser translação. E esse U aí pode ser translação. Então, uma composição. Que U pode ser translação? Esse aqui? É. Não, esse aqui não. Não, o U de lambda. O lambda que pode ser translação, né? Não. Também não, é o U de lambda A que é exponencial. Isso. O U de lambda A que inclui. Que pode ter translação. Pode, não, tem a translação desde que excesso de diferente zero, mas a translação é aquela exponencial, a gente já resolveu. Não tem problema com ela. Já resolveu em separado, porque, mais uma vez, isso aqui se decompõe assim: U de lambda zero, ou seja, que é simplesmente U de lambda, parando zero, vezes U de lambda menos 1 vezes A. Isso aqui dá exponencial. Acabou, não falo mais nesse assunto. Ok? Não preciso falar mais nesse assunto. Todo o desafio da gente é aqui. E depois com paridade e regressão temporal. Tá? Mas essa parte da translação não tem desafio. Nesse momento. Parece que depois aparece alguma coisa. Então, quanto é que dá isso aqui? Né? Como é que eu escrevo isso daqui? Ok? Eu vou usar esse fato. Tá? Para me remeter justamente àquela normalização, eu preciso fazer isso. Não tem como escapar disso aí. Tá? Mas antes eu quero comentar umas coisas que eu não comentei. Então, por exemplo, faltou eu dizer, foi para faltar eu dizer, mas enfim, por exemplo, quem é L mini de K? Importante dizer isso. Bom, Pmi era L mini, função do P, K, não é isso? Certo? Ou seja, mais uma vez, aqui na fibrinha, eu saía de um K, ia para um P, via uma transformação aqui, ó, L, e claro, a função desse P, porque se eu fosse para esse outro P, a transformação seria outra, partindo desse mesmo K aqui. Agora, se eu estou pegando o L do próprio K, isso é uma identidade, eu estou saindo de K sendo levado para cá de novo, por construção, é isso? Quero saber qual é a transformação que me leva de K para P, é um certo limite de P, função desse P. Se em particular você escolher aqui K, você está pegando a transformação que leva de K em K. Isso é a delta, isso é a identidade. Tá ok? Então, o limite de K tem que ser igual a delta I é 1. O L de K é 1. Tá certo? Por construção, aqui como, né? Consistência com a maneira como você definiu. Tá certo? Essa passagem. O primeiro L de K é 1. Estou levando o L em L. Ok? Desculpa, K em K, que é L. Levando K em K. Segundo fato, né, que eu queria mencionar aqui. Justamente, quando a gente definiu essa base, suponho que você queira saber quem é o psibar de K sigma. O psibar de K sigma, ele é. Deixa eu ver aqui, então. Outro fato aqui. Fato 1, fato 2. Fato 1, antes que a gente comece a fazer umas contas aqui. Fato 2. Psibar de K sigma, se esse P fosse o K representativo, seria o quê? Seria N de K, estou trocando aqui, U de L de K, Psi de K sigma, ok? Pegando a definição na minha base, só que eu estou tomando aqui o próprio K. O L de K a gente acabou de mostrar que vale 1. O L de K é 1, tá certo? E a matriz unitária que representa a identidade, evidentemente, é a identidade. Esse caso aqui é 1. É 1 unitário. Tá? A única diferença entre isso daqui que está aqui dentro e aqui é que essa é uma matriz 4x4, porque ela atua sobre 4 momentos, não é isso? É o L. Enquanto que esse U é uma representação unitária que atua sobre o espaço Hilbert. Então, elas não têm necessariamente a mesma dimensão. Mas isso aqui tem que ser tão identidade quanto isso que está aqui dentro. Está representando a identidade. Só que agindo sobre o espaço Hilbert. O U agindo sobre o espaço Hilbert e o L agindo sobre 4 vetores. E o N de K? Olha, isso aqui é 1. Então, psi barra de K sigma é um fator de normalização, mas o próprio psi de K sigma não tem alteração nenhuma. Então, aqui por consistência, vamos tomar também o N de K valendo 1. Ou seja,
Como eu não levo o K em P algum, aí eu levo K em P. Então tem um fator de normalização que depende do P. Como eu estou levando o K no próprio K, então razoável que esse fator de normalização seja 1, ou seja, na verdade eu estou falando do mesmo estado. Claro? Então nós vamos tomar N de K igual a 1, o que significa que o meu psi barra de K sigma é o psi de K sigma. Quer dizer, essa barra que a gente colocou ali, ela não faz nenhum efeito se eu estiver falando dos momentos referência, dos momentos fixos dentro de cada camada de massa. Só faz efeito se eu estiver falando dos psis P. P genérico dentro da camada de massa. Ok? A gente vai fixar a coisa dessa maneira. A gente cá vai. Ok. Então, feito isso, vamos um pouquinho mais em frente. Então, vamos fazer isso. Psi, P1, sigma barra do psi de P sigma. E vou usar essa definição aqui. Eu vou meter isso aqui, ó. Isso é a mesma coisa que psi de P' sigma barra, do lado direito aqui do produto escalar. Eu boto N de P, U de L de P, só repetindo a definição, psi, K sigma. Isso. Ok? Professor, só uma dúvida. Aquele o L, mini, tem que ser identidade. Por que não pode ser nenhum outro elemento daquele grupo de isotropia? Por que não pode ser? Nenhum outro W. W também é uma operação de K em K, dá o mesmo K. Dá o mesmo K. Você está dizendo que sim, que ele poderia ser o W aqui, né? Que você poderia estar trabalhando com W em I, porque ele atuando em cima de KI, qualquer um desses daqui daria o próprio caminho que está na história, ele geraria o caminho. Ele poderia, mas o problema é o seguinte: o que a gente quer fazer é o operador que tira o K e leva em todos os outros genéricos. Eu quero um operador, isso aqui é uma função, se você quiser, não é isso? Eu só estou dizendo que essa função, quando esse P assume de domínio K, ela vale 1. Se eu usar o próprio elemento do grupo de isotropia, esse cara vai dar sempre 1, vai dar sempre no K. Então, É como se fosse uma função constante. Se eu pegar uma transformação de Lorentz aí genérica, pegar um outro P, eu estou separando a parte que muda a P e a parte de isotropia de. Eu estou separando. Separando e tirando a transformação do grupo de isotropia. Isso daqui, essa transformação aqui eu vou reservar, a gente vai reservar isso daqui justamente para a ideia de que isso daqui eu estou nesse K vai dar sempre K. Esse cara aqui, claro que ele é função de lambda P, né? O W é função de lambda P. Mas pouco importa. Se eu montar o W daquela maneira que a gente monta, R-1 de lambda P. Isso é uma tremenda montagem, né? Essa coisa toda aqui, que inclusive envolve L's, etc., essa coisa dá um dado de lambda P, mas para qualquer P que apareça nesse domínio, quando eu aplicar isso em K, dá K. Esse cara daqui não. Esse cara para qualquer P dá P. Em particular, se o P for igual a K, ele volta no K. Então esse cara daqui, eu quero que ele seja capaz de gerar qualquer momento a partir do K. Só que se eu quiser por acaso voltar para o K, se em particular o P no domínio assume o valor K, aí ele é a delta. Razões, né, bem evidentes. Esse cara aqui não. Embora ele seja função de P, qualquer que seja o P no domínio, ele atuando sobre K e dá sempre K. Então está vendo que ele é diferente daquele L ali? Tá? Eu estou separando essas duas coisas. Aliás, é composto, né? Mas é uma composição particular, uma receita particular. Então tá, isso aqui que eu escrevi aqui, faltou a barrinha, perdão. Isso aqui que eu escrevi aqui é a repetição da definição da base. N de P, 1 de L de P, psi de K5. Isso é um número, está do lado direito, eu vou tirar de graça para cá. Tá ok? Isso daqui é um operador unitário, significa que eu posso passá-lo para cá como seu adjunto. E esse adjunto é a sua inversa. Então, olha só, se eu fazer uma certa passagem vertiginosa, esse cara saiu. Aí aqui eu vou escrever assim, depois a gente justifica. U
de L a menos 1 de P, atuando em cima de psi barrado de P', sigma linha, e esse cara daqui ficou pelado. Psi de K, sigma. Peladinho. Escreve, cara. K. Olha só, o que eu fiz foi, tiro o M de P, beleza. Agora esse U ele vai passar para cá, o MP já está lá de fora. Esse U ele vai passar para aqui, ó, usando o fato de que eu posso passar para lá desde que eu estou no adjunto dele, não é isso? Então o adjunto dele é o Dagger. Só que o Dagger, como esse cara é unitário, é U a menos 1. E U a menos 1 de uma transformação de Lorentz, pura, sem translação, é o U do inverso dela. Ok? Então, mais uma vez, peguei esse U, passei para cá como adjunto, mas o adjunto é o inverso, e o inverso é o U da transformação de Lorentz inverso. Daí para lá tem vários passos, né, para a gente não escrever várias linhas. Ok? Então, o M de P sai de graça, está do lado direito. Esse U eu posso não escrevê-lo aqui, escrevê-lo aqui como U Dagger. O Dagger é U a menos 1. Então, U a menos 1 de L de P é a mesma coisa que U de L a menos 1 de P. Inverso isso. E o M de K é um obrigatoriamente ou eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo, mas eu estou escolhendo porque não tem nenhuma razão para que o psi de K sigma e o psi barra de K sigma sejam diferentes. Escolher um fator de normalização que é diferente de um seria artificial. Porque essa base nasce dessa base daqui justamente porque eu estou gerando um momento genérico a partir disso daqui, de um K fixo, dentro da mesma camada de massa, ou seja, para cada camada de massa, eu estou gerando um momento genérico. Isso justifica eu ter uma base, tá certo? No momento genérico. Com essa construção aqui, isso é um fator de normalização. Se eu não estou gerando nada, e aqui eu não estou gerando nada, tá certo? É o L de K, estou ficando no K, eu não tenho por que eu gerar um estado diferente. Tá ok? Se eu colocar uma coisa aqui diferente de 1, se L de K for diferente de 1, eu estou fazendo aqui, ó, só nesse pedaço, esquece, se for L de K, isso é uma identidade. Tá certo? Se em L vezes L de P, que leva o K no P genérico, for L de K, essa operação que eu estou fazendo aqui é uma identidade. Por que a identidade é produzir um fator de normalização? Tá ok? Você pode botar LK diferente de 1, mas isso é que seria artificial. Aqui não. Aqui eu estou produzindo um outro estado, tá certo? Que está associado a um outro alto valor, que é o L de P agindo em cima do K, ou seja, é P, um P genérico. Então eu posso, ao produzir um outro estado, introduzir um fator de normalização aqui. Introduzir uma proporcionalidade aqui. Não precisa ser 1. Agora, se eu estou operando com uma identidade, se eu faço L de K, eu estou operando com uma identidade, não estou fazendo nada, não K nele mesmo, tá certo? Criar um fator de normalização aqui, diferente de 1, é que seria artificial. Você pode fazer, vai carregar isso antes da sua vida. Ele não vai ter nenhuma interpretação, vai ficar uma constante boiando. Mas ele ainda não usou esse negócio, vai usar ainda? Não, vou usar ainda. Pois é, aí eu ia perguntar, se não botasse igual a 1, provavelmente aparecendo alguma coisa multiplicada por N de P. Isso aí. Isso aí. Totalmente arbitrário, sem nenhum argumento para você dizer quanto vale. Esse daqui, eu acho que eu consigo dizer hoje quanto vale. Esse primeiro, de P. O outro não teria nenhum argumento para explicitar. Então vamos lá, U é L menos 1 de P em cima, isso é o U de lambda em cima do psi barrado, do P' sigma linha, então sai escrevendo. Que é isso, cara? E para o efeito do D também, ele, se você colocasse qualquer coisa antes do N ali, ele se cancelaria aí, né? Porque a princípio ele apareceria embaixo, né? De lambda 1, lambda 2. É. A princípio sim. Acabaria indo embora. Esse cara daqui, ó, o L lambda P que está escrito aqui, vamos ver se eu consigo lembrar. N de P. Olha, uma atuação dessa está escrito aqui. Isso aqui era lambda 1, lambda 2, mas exatamente é o U de lambda em cima da base que a gente conhece. Está escrito aqui. Ao invés de lambda 1, lambda 2, eu tenho L a menos 1 de P. Tá certo? Então isso vai dar. Esse cara daqui, quando eu atuo em cima dele, tá certo? Em cima desse cara daqui, ele está com o psi de P'. Isso. Então isso aqui vai dar N de P', que é o que ele está, quando eu atuo aqui em cima, isso, é o que ele está, quando eu atuo em cima, dividido pelo N, já do P transformado,
dividido por N do P transformado por esse cara, então é o L a menos 1 de P atuando no P', coisa monstruosa, né? Mas é isso aqui. Estou seguindo a receita de sempre. Certo? Fator de normalização do estado sobre o qual eu estou atuando sobre um P', N de P'. Sobre o fator de normalização, o P que vai ficar depois que eu atuar, o P que vai ficar depois de eu atuar com isso daqui em cima disso é L menos 1 de P sobre P', L menos 1 de P agindo de P'. O U de L menos 1 de P é U de lambda? Não, estou dizendo o seguinte, isto daqui segue a mesma receita disso daqui, em particular para lambda acima L menos 1 de P. Eu estou seguindo essa mesma receita aqui, essa receita é para lambda 1, lambda 2, esquece que é lambda 1, lambda 2, escreve L menos 1 de P, no lugar de lambda 1, lambda 2 e segue a receita. Ok? Olha lá, N de P está ali, isso aqui é P', o estado aqui é P'. Sobre N lambda 1, lambda 2 de P, mas aqui não é lambda 1, lambda 2, é L menos 1 de P, então L menos 1 de P, está atuando sobre P', então L menos 1 de P sobre P'. E assim por diante. Aqui vai aparecer o somatório de sigma, sei lá quantas linhas, sigma linha de D, de sigma linha, não, sigma linha já tem aqui, ele próprio já é sigma linha, então sigma duas linhas, sigma linha, já aqui não vai dar para escrever aqui um W de quem? De lambda P, mas quem é lambda? L a menos 1 de P, vírgula, P, linha, fecha isso, vezes uma vez. Tá? Eu vou escrever isso aqui mais decentemente abaixo, só para gente fechar. Eu realmente acho que viajei aqui. Por que você usou esse L menos 1 de P como se fosse lambda 1, lambda 2? Porque o que eu quero fazer é U de L menos 1 de P em cima de um estado da base. E a receita que a gente tem aqui, na verdade, aqui em particular foi o lambda 1, lambda 2, porque aqui a gente fez a conta para mostrar que U de lambda 1 vezes U de lambda 2 em cima de psi barra de P sigma era U de lambda 1, lambda 2 em cima de psi barra de P sigma. Então o que apareceu aqui é a receita de U de uma transformação de Lorentz, que o produto de duas transformações de Lorentz é uma transformação de Lorentz, tá certo? Agindo sobre o estado da base. Então, é a mesma coisa que eu tenho aqui, mas em particular o meu transformação de Lorentz é L menos 1. Ok? Então, chegou essa coisa cá que eu vou escrever de maneira melhor, mas enfim, por enquanto é isso. O que mais que falta? Falta o próprio estado transformado aqui, né? Que é psi barra, eu vou escrever isso lá, gloriosamente. Lambda menos 1 de P em cima de P', sigma, quantas linhas? Sigma, duas linhas também, beleza. Agora tem uma vírgula e aparece o psi. A gente apaga isso aqui, de K, sigma, eu fecho para a gente escalar. Eu vou reescrever isso lá. Aí continua ali? Aqui é o que está embaixo. Esse pedaço continua ali em cima. Continua. Produto escalar. E esse troço todo que está escrito aqui, ó, lado esquerdo, essa vírgula é essa vírgula. Vamos lá. Esta vírgula é essa aqui. Ó, psicassino eu só copiei, não fiz nada. Isso tudo que está escrito aqui, essa maluquice toda, é do lado esquerdo aqui. Tá? Mas eu vou escrever isso grande lá de lá. Só para a gente. Grande, viu? Ó, grande. Grande quer dizer grande. Eu falo isso, eu volto a fazer um espaço pequeno e aí não adianta nada. Então, deixa eu só repetir aquela linha aqui. Por enquanto o que a gente tem é N de P lá de fora. Do lado de dentro, eu tenho N de P' sobre N de L menos 1 de P atuando em cima de P', desgraçadamente, mas a gente vai ver que a gente resolve esse problema. Somatório em sigma duas linhas, D de sigma duas linhas, sigma linha, de W de abre parênteses, L menos 1 de P, vírgula, P', fecha parênteses. Vou identificar qualquer coisa, né? Está tudo certinho. E aqui o psi transformado. Então, psi barra L a menos 1 de P, P',
sigma da soma, 2 linhas, vírgula, si de K5. Então aqui dá para filmar direito, acho que dá para ficar melhor. Então, ok, tá, Uau! oi, Só essa apenas- obscenidade aí. Só um apêndice histórico aqui. Esse tratamento que foi o Vini que desenvolveu isso? O apêndice histórico meu está estruturado, ou seja, eu não sei, eu não tenho certeza. Mas Claro que tem, não, claro que isso aí é... Vini participou disso, essa decomposição em classes, etc. Mas até onde ele levou isso, eu não sei quem mais fez também. A minha pergunta é, isso é anterior, por exemplo, aos trabalhos do Schwinger, do pessoal da década de 40, 50, da elektrodinâmica? Ou é depois? Talvez não com essa notação, mas é anterior, mas eu não sei se com essa notação. Ah, tá. Não sei se com esse objetivo. O trabalho dele, na verdade, era divino. Era representações de simetrias, espaço e Hilbert, ou seja, é algo mais geral, mais amplo do que você falar necessariamente do grupo Poincaré. Ok? É mais amplo do que isso. Então, necessariamente, eu não sei se nesse nível notacional, para focando no Poincaré, se a gente pode levar essa herança a esse ancestral único. Eu acho que não. E não usa a notação de Dirac porque o Weinberg não usa, né? Ele usa também. Ele usa Não, mas é esse um grupo de notações. Ele usa? Não, porque eu acho que o Folha ele não usa a notação, não usa nada. Ele usa de vez em quando, ele usa assim. Vai usar, você vai ver lá na frente. Quando o Tião falar de operador de criação, inflação, estado de vácuo, etc., ele vai aparecer. Ele usa assim. Então, muito bem. Na tarde aberta, a gente tem que entender que esses negócios. Vamos lembrar o seguinte, que isso tudo que a gente escreveu aqui é esse produto. Esse produto, tanto quanto o produto em K', sigma', quanto K sigma, tem que ser. Então, observação, para tudo, para a máquina. Observação. Psi de P', sigma', psi de P, sigma, esse troço, tem que ser proporcional a delta 3 de P' menos P. E mais uma vez, P' ao quadrado tem que coincidir com P ao quadrado, que nem aconteceu com os K's. Não tem como não ser. Porque, embora a gente chame alguns de K's, que são a referência dentro de cada camada de massa, é todo mundo quadro de momento, é todo mundo alto valor do operador de momento, P'. Todo mundo. Ok? Então, quem for diferente um do outro, seriam alto valores diferentes associados ao operador hermitiano, são ortogonais e acabou de estar zero. Ok? Então, esse negócio daqui só tem suporte, isso só é diferente de zero. E quando for diferente de zero, é uma delta desse tipo, com eventualmente direito ao seu delta de sigma' sigma também, mas tem contexto daqui, ok? Só pode acontecer isso não ser zero e aparecer essa delta se eu estou na mesma camada de massa, porque na verdade eu preciso exigir que seja o mesmo momento, o mesmo quadro momento. A primeira exigência, se tiver camada de massa diferente, um abraço, já não é o mesmo quadro momento, não tem como ser, porque tem norma diferente. E se tiver na mesma camada de massa também pode ser diferente, não tem problema nenhum, posso ter a mesma norma e serem quadros momentos diferentes. Então, mas isso é uma exigência, isso aqui tem que ser, isso aqui tem que aparecer. Então, se tem que aparecer, o que eu quero dizer é que essa conta toda que a gente está fazendo, a conta só tem suporte em período aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, apareceu essa zona, e agora eu vou fazer uma carnificina disso daí, tá certo? Eu vou bancar o açougueiro, eu vou dizer, toda vez que P' não for igual a P, não me interessa, porque isso vai dar zero, isso vai levar um zero. Certo? O que me interessa é achar fatores de normalização. O que me interessa é achar o quadrado no mesmo estado, como a gente já tinha sugerido. Certo? Senão, evidentemente, isso dá zero. Então, eu vou fazer algumas cirurgias. Primeira cirurgia, olha Conta aqui. só tem suporte. Quer dizer o quê? Se P' não for igual a P, isso é zero. Essa conta dá zero, se P' for diferente. É sempre zero? Sim, porque seriam estados associados a valores distintos com o operador hermitiano. Então, esses estados são ortogonais assim. Vamos falar matemático. Você pode dizer o seguinte, mas você não quer então trabalhar com o operador hermitiano, mas aí você não consegue apresentar um observável, porque os altos valores não são necessariamente reais, e você não consegue interpretar a medida.
Então não tem jeito, tem coisas que você está amarrado na matemática. E não seria uma simetria Também também. não sei isso. A alta adjunto sem ser hermitiano também tem, né? Tem, mas é mais sofisticado em espaços particulares. Aqui nesse momento a gente não está precisando fazer nenhuma distinção entre esses dois. Ok? Nesse momento a gente não precisa, por enquanto, fazer nenhuma distinção entre esses dois, então vamos evitar a distinção. Mas em princípio não são exatamente a mesma coisa. Então vamos lá, a conta só tem suporte em P' AP. Então vamos lá, vamos ao açougue. Tá certo? Esse cara daqui vai sair dessa história, eu vou escrever isso agora, mas esse cara vai sair disso aqui como N estrela de P. Concorda? Ele é N de P'. Mas se só vale para P' igual a P, ele vai sair daqui como N de P, mas como ele está do lado esquerdo do produto escalar, ele sai como N estrela de P. Então avisa os navegantes, vai aparecer um módulo ao quadrado de NP aqui, N de P vezes N estrela de P. Você já sabe que isso vai aparecer. Segundo, esse cara que é o primeiro, esse cara que está aqui, por exemplo, quem é L-A-1, ou melhor, N de L-A-1 de P aplicado em cima de P'. Eu vou dizer que isso é um N de K' e que isso daqui vale 1. Como os N de K valiam 1 aqui. Ó. Bom, silêncio porque é para fazer silêncio mesmo. Porque aqui eu estou fazendo L-1 de P em cima de P'. Então vamos lá para a camada de massa, onde eu tenho que estar preso. Aqui eu tenho K. Tá certo? Aqui eu tenho P. Se eu fizer L-1 de P em P, eu volto para cá. Não é isso? Tá certo? P é o L de P em cima de K. Se eu fizer L-1 de P em cima de P, eu volto para cá. Se eu fizer L-1 de P em cima de P', P' em tese sendo um outro cara, e L-1 é a receita para devolver P para cá, em tese, se eu fizer L-1 de P em cima de P', eu vou voltar para um outro cara aqui que não é K. É o K'. Certo? Não é o mesmo K. Então eu vou definir K', uma definição como sendo um cara em que eu volto se eu aplicar a volta que era para o P em cima do P'. Só que é evidente por isso daqui, que o dia que P' foi igual a P, que é hoje, agora, K' igual a K. Tá claro? Tá certo? Não tem como não ser assim. Eu poderia até escrever assim, que K' menos K é L-1 de P atuando em P' menos P. E esse aqui, ó, K' é L-1 de P, P', foi a nossa definição. E esse aqui é o canônico, né? L-1 de P sobre P, tá K, eu volto para o K. Ok? Ou seja, tudo isso aqui está dizendo para a gente o seguinte, que toda vez que eu tiver ΔT de P' menos P, eu também tenho ΔT de K' menos K. Tá certo? Ou seja, essas coisas têm que ser proporcionais entre si. Pode haver fator, não tem problema. Mas o que a gente está querendo dizer é assim, que o suporte P' igual a P equivale e implica o suporte K' igual a K da maneira como eu defini K' aqui. Ok? Então esse N de L-1 P é um N de K' por definição. E aqui, ó, nesse 1, eu estou já usando suporte. Estou usando suporte. Estou supondo K' igual a K. E N de K era 1. Ok? Estou usando suporte aqui. Ao tomar isso como igual a 1. Até aqui não, aqui estou usando uma definição. Eu só sei que eu volto para algum K'. Ponto. Na mesma camada de massa. Mas depois eu estou usando o suporte dos dois suportes conhecidos. Então esse cara daqui, essa coisa horrorosa aqui vai virar 1 no suporte. O único lugar onde isso não vale 0, aqui não vale 1. Tá aqui certo? Essa conta toda vale 1. Quem é W? Esse cara aqui, portanto, vai poder ser escrito como K' sem marinha, né? L-1 P de P', L-1 P de P', isso é o Psi de K' sem marinha. Ok? Além disso, quem é W de L-A-1 de P'? Quem é esse cara? Vou escrever ele ali para ter espaço. Então, para relógio.
L a menos 1. Então, dado disso. Então, escrever de novo. Dado de lambda P, L a menos 1 de lambda P, lambda L de P. Então, dado de L a menos 1 de P, P' é, vamos embora, L a menos 1 de quem? Da transformação de Lorentz sobre o P. Então, disso sobre isso. L a menos 1 de L a menos 1 de P sobre P'. Que a gente já chamou de K'. Mais, vezes, perdão, a própria transformação, seja L a menos 1 de P. Nós estamos lembrando daqui. Vezes L do momento que aparece aqui. Então, L de linha. Tá certo? Por enquanto, é exato. É geral. Agora eu vou usar o suporte. No suporte, ou seja, no único lugar nessa conta toda não dá zero, P' igual a P, K' igual a K. Tá certo? Então, esse cara no suporte, esses dois caras no suporte são L a menos 1 de P, L de P. Portanto, isso dá 1. Tá ok? Então, no suporte, isso fica L de K, igual K, L a menos 1 de K, igual a K', L a menos 1 de P, L de P. Isso dá 1. E o L de K, era a discussão que a gente estava tendo, o L de K é delta. Ok? L menos 1 também. Ok? Então, essa coisa toda aqui, ó, tudo isso que a gente escreveu aqui, tudo isso que a gente escreveu, isso aqui também é delta, isso aqui também é 1. Esse dado de L menos 1 de P', a matriz que o representa, o D disso, uma delta de sigma menos sigma. Tá certo? Então, isso implica que D, sigma linha, sigma 2 linhas, sigma linha, desse dado de L menos 1, P, vírgula P' no suporte, esse cara é delta de sigma 2 linhas, sigma 1. Isso aqui mais uma vez no suporte. Beleza, simplificou. Simplificou até demais. Eu disse que eu faria uma cirurgia, né? Não, eu disse que eu faria um ato de açougue, uma carnificina. Cirurgia é coisa que o americano faz, né? Bombardeia, mata todo mundo, meu ataque é cirúrgico. Enfim, desapareceu toda a possibilidade, mais alguém resolver sem cirurgia. Aí mata logo todo mundo, é um ataque cirúrgico. Mata o organismo para que ele não, né, não te agrida. É fácil. Aqui. Então, esse cara aqui foi delta sigma 2 linhas sigma linha, esse cara que aparece aqui, vai matar esse somatório, esse cara é 1, aquele sai como N estrela, então voltando a nossa conta, vai ficar N de P, N estrela de P no suporte, tirei esse cara daqui, ele sai com complexo conjugado de P igual a P, esse cara virou 1, esse cara virou a delta, de sigma 2 linhas sigma linha, então essa delta vai trocar esse sigma 2 linha por sigma linha, esse troço é K', então sobrou lá dentro apenas o psi barra de K' sigma linha, psi de K sigma linha. Ok? Agora a gente vai usar o fato de psi barra de K' sigma linha, a gente já comentou isso, é o próprio psi de K' sigma linha. Essa barra não faz sentido para os caixas, não tem razão de ser, levou a gente a tomar o N de K para o mundo. Isso daqui é a delta para a nossa normalização, é a delta 3, pensando no óbvio, G de P ao quadrado, delta 3, K' menos K, delta sigma menos sigma. Certo? Achamos isso no suporte. A gente fez o produto escalar de 2 caras da nossa base e achamos essa expressão aqui para lá de simpática. A gente tem um problema. A gente deveria ter um desconforto com essa expressão. Eu gostaria, como o produto escalar que eu fiz é de psi de P' sigma linha, psi P de sigma, que essa coisa fosse expressa como a delta 3 de P' menos P, não de K' menos K como está ali. E eu sei que essas deltas são proporcionais, porque quando eu estou no suporte de um, estou necessariamente no suporte do outro também. Se P igual a P, K igual a K e vice-versa. Eu sei somente se.
Então o que falta é achar qual é a relação disso daqui com ΔT de P' menos P. Se a gente conseguir achar essa relação, aí a gente escreve isso completamente e acha esse N de P ao quadrado. O que deve ser esse N de P ao quadrado, para que essa expressão, o que a gente espera encontrar aqui, né? Eu gostaria de escrever isso como ΔT de P' menos P, como o Alexandre tinha pedido. Delta de sigma linha sigma. Mas eu quero escrever isso sabendo quem é o N de P. Se eu escrever direto, eu nunca vou descobrir que é N de P, a gente precisa passar esse calvário todo. Vou fazer umas observações aqui. Suponho que você tenha rápido, juro que é rápido. Uma certa integral invariante de Lorentz vai ser definida assim. Integral invariante de Lorentz. Isso não é um enunciado geral, isso é uma construção específica. Eu vou escrever aqui, ó, D4P, o elemento de integração invariante. Tá ok? Agora eu vou escrever aqui uma função delta de P2 menos M2. Vou escrever uma função θ de P0 e vou escrever uma função de P. Essa função de P é uma função escalar, então ela sozinha é invariante, tá certo? Onde esse P aqui é tal de P, tal que P2 igual a M2, P0 é maior do que zero. Ok? Eu estou escrevendo isso de uma maneira extensa, com uma integração, e aí eu já não posso mais dizer que ela é invariante de Lorentz. Ela é invariante de Lorentz próprio ortógono. Certo? Porque senão isso daqui não é invariante de Lorentz. Se eu não admitir que é próprio ortógono, esse θ, essa função degrau, escada, não seria invariante. Se fizer uma transformação de Lorentz do grupo próprio ortógono, não tem problema nenhum se botar essa θ, porque ela vai manter o sinal de P0. É isso? Vai com P0 linha, que tem o mesmo sinal de P0, essa função de escada continua aí do jeito que ela estava. Ok? Para escrever essa função aqui, eu preciso estar falando sobre o próprio ortógono. E esse P tem essa norma, P2 igual a M2, então beleza, porque nenhum altera a norma. Até aí não há problema. Está acabando. Vamos lá, coragem, esse é esse de P. Agora eu vou escrever isso aqui assim, ó. Eu vou escrever isso é invariante, isso é invariante, isso é invariante, isso é invariante, isso é invariante. Então essa integral é invariante. Mas eu vou escrever assim. D3P, dP0. Então separei os elementos de integração aí, na parte espacial e na parte de coordenada temporal. Delta de P02 menos P vetor 2 mais N2. Então a delta eu separei também, transformei aquela delta numa delta na variável de P0 quadrado, tá certo? Essa delta de P2 mais N2. O θ de P0 não vou fazer nada com ele, vou deixar ele do jeito que ele está. E a minha função f, eu vou dizer que ela é a função de P0, P vetor. Só isso, não é uma coisa, não mudei nada, só escrevi, abri as coisas. Olha só, eu vou querer fazer essa integral aqui, dP0 é a delta de P0, só que aqui é delta de P0 2. Então eu deveria ter dP0 2 aqui. A variável não deveria ser P0 para eu fazer essa delta, deveria ser P0 quadrado. Tá ok? Mas é óbvio que dP0 quadrado, bem mais que eu escrevi, é dP0 quadrado dP0, dP0, isso aqui vai dar 2P0 dP0. Ok? Então, para escrever na variável dP0 ao quadrado, eu tenho que substituir, eu tenho que multiplicar por 2P0 daqui e dividir por 2P0. Tá? Então, essa expressão pode ser escrita assim: integral de D3P sobre 2P0. Ok? Aí eu vou ter a integral de dP0 ao quadrado, delta de dP0 ao quadrado, eu vou usar essa delta, eu vou fazer essa integral. E, portanto, esse f aqui, tá certo? O P0 quadrado dele vai ter que ser P2 mais M2. Estou fazendo essa integração. Vou fazer essa integração, só que eu não vou fazer dP0. Eu vou fazer dP0 2. Por isso eu tenho que compensar com esse dP0 aqui. Ok? Então,
esse P0 que aparece agora vai ter que ser, o quadrado dele vai ter que ser P2 mais M2. Significa que o próprio P0 teria que ser mais ou menos a raiz de P2 mais M2. Mas com essa teta de P0 aqui é mais a raiz de P2 mais M2. Porque o P0 é positivo. Ok? Então isso vai ficar isso que já está escrito aqui. Já usei a delta, já fiz essa integração, já usei essa função escala, f de raiz de P2 mais M2, que é o P0, vírgula. Ok? Ao escolher o sinal positivo, eu já usei essa função escala. Ao escolher raiz de P2 mais M2, eu já usei aquela delta lá, já fiz a integração sobre isso. Essa integral é a mesma do começo. Essa integral é invariante de Lorentz, essa aqui também é. Isso aqui é uma função escalar, não é porque eu substituí P0 igual a raiz de P2 mais M2 que deixou de ser. Então isso aqui sozinho continua invariante, isso aqui é escalar. O que significa que isso aqui é uma medida de integração escalar também, invariante, embora não pareça. Né? D4P manifesta a covariante, não é isso? D3P sobre P0 não é manifesto covariante, mas ele está mostrando aqui que é invariante. Certo? Então isso aqui é uma medida invariante. É uma medida de integração invariante. Agora eu vou usar essa medida invariante para obter finalmente a proporcionalidade entre ΔT de K' menos K e ΔT de P' menos P. Então vamos lá, finalmente já apago isso, para Deus quase no começo da aula. Ele já sabe isso com a chato. Mas quando você tivesse uma função f, outra função f de P0P, olha a criatividade, né? Que também seja escalar. Essa daqui também é escalar, é invariante. Eu posso escrever essa função da seguinte maneira. Vai aparecer um exercício de, enfim, onde mais uma vez, P0 é a raiz de P2 mais M2. Já estou usando uma função, onde se quiser eu já usei aquela delta lá. Ok? E é uma função escalar. Então eu posso escrever assim, D3P linha, delta 3 P' menos P de F de P0 linha P vetor linha. Fecha. Ok? Nada demais. Só estou usando a definição da distribuição. Tá certo? Então, pega essa função aqui, teste, e no suporte onde ela tem, integrado em todo o espaço, vai me dar uma função ali assumindo o valor do suporte. Por que eu posso deixar ΔT3? Porque se P' igual a P, P0' tem que ser igual a P0 por causa dessa relação aqui de camada de massa. Tá certo? Se P' é 0, a definição é raiz de P'2 mais M2. Mas se esse for igual a esse, se o outro for igual a esse, não tem jeito, os caras são iguais. Então não precisa botar ΔT4. Ok? Bom, isso aqui é só a definição da distribuição. Agora eu posso fazer a seguinte cirurgia. Não tem uma 3P' aqui. Então eu posso dividir isso por P0, linha, e multiplicar isso aqui por P0, linha. ΔT3 de P' menos P vezes F de P0 linha P0 linha P'. Isso. Pronto. Agora olha só, isso continua sendo uma função escalar, portanto isso aqui continua sendo invariante, isso não se mexe. Essa medida de integração a gente acabou de provar que ela é invariante. Não é isso? A gente acabou de provar que ela é invariante, aquela que está lá. Tá ok? Isso daqui era uma função escalar representada dessa maneira. Então, olha só, esse produto aqui é um invariante também. Isso aqui é invariante. Claro, sobre integração, etc, mas quando a gente escreve a normalização, psi igual a delta de Kronecker vezes a delta de Dirac, a gente está supondo que a gente vai integrar isso no momento. Claro, sobre integração. Ok? Então, se isso é uma função escalar, isso é invariante, isso aqui era uma função escalar, então a gente achou o invariante aqui. Ó. P0, linha, delta 3, P' menos P, onde P0' é a raiz de P'2 mais M2.
Ok? Não pode ser qualquer coisa que zero pela raiz. Então, finalmente, o que isso significa? Significa que eu tenho esse variante aqui, ó, de transformação de Lorentz. P0', delta 3 de P' menos P, que pelo suporte é a mesma coisa que P0, não é isso? Delta 3 de P' menos P, porque essa coisa só é diferente de zero quando P igual a P, se P igual a P, P0', P0 só a mesma coisa, tá ok? Esse cara é invariante, então eu posso dizer, usando a invariância de Lorentz, tá? Ou o próprio ortógono, invariância ou L mais para cima. Isso aqui é a mesma coisa que K0 delta 3 de caminho dos caras. Afinal de contas, cada um desses caras aqui, cada um desses P's que aparecem daqui, é um L de P aplicado a K. Portanto, a relação entre os P's e os K's é uma transformação de Lorentz, não é isso? Do próprio ortógono. Se esse cara é um invariante, então isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Isso aqui transformado em Lorentz, não é isso? Tá ok? Esse P0 é o K0 transformado, esse P' menos P é o K' menos K transformado. Acabou. Tá ok? Então eu achei uma proporcionalidade que eu queria. Eu queria justamente sair desse delta 3, cadê? De K' menos K e escrever isso em termos de delta 3 de P' menos P. Então está aqui, ó. Finalmente, delta 3 K' menos K é igual a P0 sobre K0 delta 3 de P' menos P. Ok? Então agora vai pegar isso daqui e plugar aqui, ó. Finalmente, então, a gente vai escrever que produto escalar da regra de ortonormalidade P', sigma', barra, P sigma, barra, que é da nossa base, é módulo G de P ao quadrado, que já estava lá, fazer o quê? É o cara que justamente vai ser determinado. No dado aquele delta 3 ali, eu vou escrever isso aqui, ó. P0 sobre K0, delta 3 de P' menos P, e finalmente delta de cima isso. A expressão que a gente achou foi essa. Evidentemente que eu gostaria que esse tipo de conta parasse aqui. Fosse aquilo que está escrito ali, delta 3 de P' menos P, delta sigma menos sigma, então eu já sei quanto é que eu dou a esse cara daqui para que seja verdade. Então o N de P é a raiz de K0 sobre P0. Então, a forma que o módulo dele ao quadrado, é menos uma fase, evidentemente. O módulo dele ao quadrado cancela exatamente aquilo que está ali. O N de lambda P ele é K